Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Aprendiz Reforço. Eu sou o professor Kaká e vamos para mais uma questão de matemática aí do livro 3. Esse livro aqui, Matemática, Ciências e Aplicações, do Gelson Iese. Bom, questão 38 aí de Geometria Analítica. Esse livro é o livro 3, parte 1, tá? Bom, questão 38 diz o seguinte: qual é o ponto simétrico de P2 e menos 3 em relação ao eixo das ordenadas? No eixo das ordenadas, então vamos fazer aqui um esqueminha só para ficar fácil de entender. Eu tenho x e y, eu tenho o ponto 2 e menos 3. Então, aqui 2 e o menos 3 aqui é esse o ponto. Ele quer saber em relação ao eixo das ordenadas, em relação ao eixo y, tá? Então, o que eu faço? Eu posso falar que o y é o ponto médio, tá? Então, esse ponto aqui, ó, seria o ponto médio, esse ponto P. Então, o ponto que ele está procurando seria aqui, ó. Vamos chamar esse ponto de ponto O. Eu posso fazer por ponto médio ou posso fazer por simetria. Por simetria é muito mais fácil. Porque se esse cara está bem no meio, eu andei 2 para a direita, eu tenho que andar 2 para a esquerda. Então, o ponto O seria menos 2 para x, menos 3 para y. Mas vamos fazer a continha, só para ver se bate tudo certinho, tá? Então, o ponto médio, o M, nesse caso, o x dele é 0 e o y é menos 3. Então, eu faço que o x do ponto médio seria o x do O mais o x do P sobre 2. Então, 0 igual, aqui vai ser 2, né? Ou melhor, o x do O é o que eu quero descobrir, o x do P é 2, tudo isso sobre 2. Tá? Esse 2 vai para lá multiplicando, 0 vezes 2 dá 0, e depois esse 2 vai para lá subtraindo. Então, o x do O vai dar menos 2. Ó, bateu, tá vendo? Aí, eu vou fazer a mesma coisa para o y, tá? Então, eu vou fazer que o y do ponto médio é o y do O mais o y do P sobre 2. O y do ponto médio é menos 3. Isso vai dar y do O mais o menos 3 dividido por 2. Fazendo essa continha aqui, deixa eu diminuir só um pouquinho, vou chegar que o y do O também vai dar menos 3, tá? Então, não vai mudar por conta da simetria, tá? Então, a continha a gente viu que nesse caso prevalece. Tá, o B, a origem do sistema cartesiano. O sistema cartesiano é esse ponto aqui, é o 0, 0. Então, vamos usar aí o ponto médio, tá? Então, o ponto P é o 2 e menos 3, o ponto médio é o 0, 0. Então, vou fazer x do ponto médio, x do ponto P, mais x, esse ponto eu vou chamar, aqui é o ponto P, né? Ele seria aqui um ponto N. Então, xn sobre 2. Então, vai ficar 0. O x do P eu tenho, mais o x do N sobre 2. Aqui, multiplicando em cruz, eu vou chegar que x do N igual a menos 2. Agora, eu tenho que achar o y, vou fazer do mesmo jeito. Y do M é o y do P, mais o y do N, que eu quero descobrir, sobre 2. O y do M é 0, o y do P é menos 3, mais y do N sobre 2. Esse 2 vai para lá multiplicando, dá 0. E o menos 3 vai para lá, somando, então vai ficar mais 3, o y do N vai dar mais 3. Então, o nosso querido ponto N aí, as coordenadas dele, menos 2 e 3. Tá? O item C. No item C, ele quer ao eixo das abscissas em relação ao eixo X. Então, um ponto está aqui, né, que é o ponto P, que é menos 2 e 3, e o outro vai estar aqui em cima. Eu posso fazer por simetria de novo. Vamos chamar esse ponto de ponto Q.
por simetria, se ele desceu... O ponto P aqui está errado, né, gente? O ponto P é 2 e menos 3. Tá? Então, por simetria, se eu desci 3 unidades, eu tenho que subir 3 unidades. O x permanece o mesmo. Então, seria 2 e 3. Mas vamos fazer a continha. Aqui é o ponto médio. Então, eu vou ter que o x do ponto médio é o x do P mais o x do Q dividido por 2. O x não muda, então o x continua 2. Então, vai ser 2 igual a 2 mais xq sobre 2. Bom, esse 2 vai para lá multiplicando. 2 mais xq, o x do Q vai dar 2. Olha lá, bateu com o que a gente falou. E para fazer o y? Mesma coisa. Y do ponto M é o y do ponto P mais o y do ponto Q dividido por 2. Y do ponto M, se ele está sobre o eixo x, o y é 0. Então, vai ficar 0 igual a menos 3 mais y do Q sobre 2. O 2 vai para lá multiplicando. 0 vezes 2 dá 0. E o menos 3, ele vai para o outro lado, tá? Somando, então vai ficar 3. Isso é o y do Q. Então, tenho as coordenadas do ponto Q. O ponto Q, ele vai ser 2 para o x e 3 para o y. Tá? E se ele pedir em relação a um outro ponto qualquer, tá? Ele pediu aqui em relação ao ponto 3 e menos 4. Tá, eu vou apagar aqui e aí a gente faz um desenho só para ficar mais fácil. Tá? Então, ponto D aqui, item D. Então, a gente tem o ponto P aqui. 2 e menos 3. Eu tenho o ponto 3 para x e menos 4 para y. Então, esse aqui, vou chamar esse ponto de... Esse vai ser o ponto M, vai ser o ponto médio, tá? Então, o outro ponto estaria por aqui, assim mais ou menos, tá bom? Vou chamar esse ponto aqui de ponto L. E aí eu faço o mesmo procedimento. O x do ponto médio é x do P mais x do L sobre 2. O ponto médio eu tenho, que é 3. O xp eu tenho, que é 2, mais xl sobre 2. O 2 vai para lá multiplicando. 6 igual a 2 mais xl, certo? E aí, vou achar que o x do ponto L aí vai dar 4. Faço a mesma coisa para o y. Y do ponto médio é y do ponto P mais y do L sobre 2. Y do ponto médio, menos 4. Y do ponto P, menos 3. Mais YL sobre 2. O 2 vai para lá multiplicando. Menos 8 igual a menos 3 mais o Y do L. O Y do L vai dar menos 5. Então, o ponto L, o x dele é 4 e o Y é menos 5. Então, achamos aí o ponto que ele está pedindo, tá bom? Então, está resolvido. Espero que vocês tenham entendido, gostado da resolução. Se você não for inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho. Sempre que a gente tiver um vídeo de física e matemática, você vai receber, tá bom? Muito obrigado por ter assistido e até a próxima.